Olá, estamos de volta com o nosso curso de Bootstrap 5 e neste curso eu trago para vocês um pouco do chamado sistema de grade, o Grid System, né? Então, a ideia do sistema de grade é que ele permita que você posicione elementos da maneira que você achar mais elegante, da maneira que melhor fluir, melhor funcionar para a sua aplicação. Então, nós estamos aqui na documentação do Bootstrap, então você pesquisa aqui Grid, né? Então clique aqui no Grid System, vai cair nesta página e nós vamos ver então alguns exemplos. Então no Grid System eu consigo adicionar colunas e eu consigo adicionar linhas, ok? Então linhas e colunas, e com isso eu consigo posicionar os meus elementos. Então vamos aqui no nosso código fonte, ó, vamos apagar isso daqui e eu vou criar uma nova linha, div class linhas eu crio com a class row, né? Então com isso eu consigo criar uma linha. Vou criar uma linha debaixo da outra para a gente ver a diferença. Div class row aqui, ok? Essas linhas eu vou colocar aqui A e B. Não vai ficar tão visualmente. Só A e B text warning body. Deixa eu só voltar o corpo da página para a cor tradicional, né? Pra gente. Ok. Tá, o A e o B não tá pegando. Por quê? A gente tem que ver, isso tem que ter nota IP, né? Se eu não me engano. Row PB. Ok. Agora tem que aparecer. Ok, agora tá aparecendo bem no cantinho aqui. A gente consegue visualizar ele. Bom, o que eu quero mostrar aqui, a maneira mais fácil talvez seja a gente colorir o fundo, né? Então eu vou colorir o fundo aqui de BG Dark e aqui de BG Primary. E aí a gente vai conseguir visualizar. Ó, agora sim tá bem claro pra gente ver onde é que está a minha linha. Então uma linha vai ocupar todo o espaço diagonal, ok? Diagonal não, perdão, todo o espaço horizontal, né? Então ele vai do começo ao fim. Nós temos então a nossa linha aqui. Agora eu quero mostrar para vocês como que a gente vai criar colunas. Então, colunas elas vão permitir que eu posicione meus elementos aqui dentro da maneira que eu achar melhor, né? Então a gente já não precisa do A e do B aqui, que eu vou criar uma coluna. Vou criar uma div class call. Mais uma vez vou colorir o fundo só pra gente ver, né? Warning, ok? Prontinho, então criei uma coluna aqui e vou criar uma outra coluna logo de baixo, né? Vou criar uma coluna logo de baixo e vou adicionar aqui um texto. Danger e aqui info. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, success, ok? E vamos talvez adicionar uma palavra aqui só para não ficar sem palavra. Vou botar um ponto só para ter um conteúdo. Ok? Vamos colar aqui, vamos colar aqui, vamos colar aqui. E olha só, a gente tem duas linhas, ok? Uma debaixo da outra, e cada linha vai ter duas colunas. Olha só, perceba o seguinte, a cor de fundo que a gente tinha aplicado para nossa linha, ela ficou sobreposta, né? Por quê? Porque as colunas vão sobrepor, elas vão ser colocadas hierarquicamente dentro da coluna. Então ela vai ser colocada logo acima, né? Então com isso a gente consegue dividir. E o que acontece se eu adicionar uma terceira coluna aqui? Então eu vou vir aqui, vou adicionar aqui, pode ser info de novo? Info de novo, só pra gente ver a diferença. Olha só, ele imediatamente adiciona e divide igualmente. Se eu for adicionando novas colunas aqui, ó, vou adicionar até 6 colunas de uma vez, né? Vou colocar 6 colunas de uma vez. Olha só, ele dividiu e adicionou 6 colunas. Então ele já calcula automaticamente quantas colunas pode ter, né? E até quantas colunas ele pode ter. Então o sistema de grade do Bootstrap, vamos até acessar aqui, ó, ele aceita até 12 colunas, ou seja, eu consigo dividir a minha linha em até 12 colunas. A gente não tem aqui um exemplo de 12 colunas, mas eu posso mostrar para vocês. A gente adiciona aqui, copia e adiciona mais 6 linhas. Olha só, então ele permite até 12 colunas. E o que acontece se eu tiver mais do que 12 colunas? Vou até mostrar, vamos copiar aqui e adicionar mais uma coluna. Agora eu estou com 13 colunas. Ele permitiu 13 colunas. Olha só. 14 colunas.
Olha só, ele está permitindo várias colunas. Ah, legal. Então, o tamanho da coluna, ele permite várias colunas se a sua resolução te dá permissão para isso, né? Olha que legal, isso aqui é uma novidade até para mim, né? Então, assim, o sistema de colunas do Bootstrap, ele divide em até 12 colunas, mas nessa versão ele está mais responsivo, ou seja, ele considera qual que é a resolução da sua tela. Então, se eu tenho uma tela menor, olha só, ele faz a quebra e joga as colunas para baixo. Olha que interessante, ó. Então, dependendo da sua resolução, dependendo das dimensões da sua tela, ele vai efetuar a quebra de linha, né? Então, por padrão, nós podemos também aplicar, alterar esse tamanho de coluna de acordo com o nosso desejo, né? Então, vou selecionar aqui, ó, e vamos configurar isso manualmente, né? Então, olha só. Então, eu tenho aqui, eu quero definir que essa coluna ocupe metade. Então, se nosso sistema aceita 12, deixa eu mostrar aqui, 12. Olha só, tá ocupando uma linha inteira. 12 colunas indica uma linha inteira. Se eu colocar 13 aqui, 13 não existe, né? Então, ele vai dar erro, vai tentar ocupar a linha toda e tal. Ok? E se eu colocar 11? Olha só, ele já ocupou 11 colunas, né? Então, com um espaço destinado a 11 colunas. E se eu tenho um espaço de 12, 11, eu posso adicionar mais um elemento aqui, ok? Que tem um espaço de 1. Ok? Então, vou colocar aqui um espaço de 1 e vou alterar a cor para a gente ver, né? Info. Ok, agora a gente está vendo. Tá. Agora sim nós vamos ver o que acontece se eu coloco uma div e eu especifico o tamanho dessa div e ela ultrapassa o meu limite, que é 11 colunas, né? Então mais uma coluna aqui, success, só para a gente ver a diferença. Olha só o que acontece. Ele faz a quebra de linha. Então se eu ultrapasso esse limite de 12 colunas, ele joga para a linha de baixo, né? Então é sempre uma boa prática a gente especificar quantas linhas, quantas colunas a gente quer ocupar, né? E um outro componente de responsividade é eu passar os tamanhos de quebra, né? Então a gente vai ver isso na próxima aula. Vou falar um pouquinho mais sobre os componentes de responsividade do Bootstrap. Bom, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Até mais!